Olá, meu nome é Luca Alexandre, eu faço parte do projeto Grandes Altitudes e estou no terceiro ano do ensino médio atualmente. Eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre uma corrente filosófica muito importante chamada existencialismo. E bom, para começar a conversa, o existencialismo, embora ele tenha tido seus primeiros pensadores ali no final do século XIX, é, ele ganha popularidade mesmo e fica realmente muito grande a partir de metade do século XX, assim. E isso é muito ligado com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque, afinal de contas, depois desses acontecimentos que mudaram muito a história do mundo inteiro, né? As pessoas começaram a enxergar tudo que rodeava elas de forma muito diferente. Afinal de contas, não tem como passar por alguma experiência tão chocante quanto a experiência de guerras mundiais sem acabar mudando a forma como se enxerga o mundo e as coisas ao seu redor. Os existencialistas eles vão expressar uma preocupação muito grande com a vida como ser humano, a nossa vida cotidiana de qualquer indivíduo. Porque eles vão olhar para o mundo e eles vão perceber que, na verdade, a gente vive numa grande confusão, o que já era muito real lá atrás, no meio do século XX, e hoje em dia só é mais real ainda, porque afinal de contas, se você parar para pensar, a gente é todo dia bombardeado com notícia, tem um monte de opção do que fazer, do que não fazer, e tudo isso no meio de um caos da cidade, e são carros passando, você está indo para algum lugar num metrô cheio de gente. A vida, no geral, ela é sempre muito confusa. É, Durante toda a nosso crescimento, nossa fase adolescente, nossa fase adulta, o mundo continua nessa confusão, nesse caos, sempre se movimentando. E isso causa que o indivíduo fique desorientado no meio disso, porque afinal de contas, como está tudo sempre nessa constante confusão, é muito difícil a gente conseguir parar e ter um momento de paz dentro de tudo isso, sabe? E isso vai acabar criando a condição humana, que é as condições que nós mesmos vivemos por simplesmente sermos humanos e estarmos nesse mundo. E eles vão valorizar perguntas como qual é o sentido da vida, por que nós estamos aqui, e perguntas desse gênero, que vão tentar explicar a condição humana, tentar explicar por que a gente está aqui, tentar fazer um sentido de toda essa confusão que a gente vive no mundo. Bom, os existencialistas, eles vão ter uma espécie de rejeição a sistemas definitivos que nos deem respostas prontas a essas perguntas, como qual o sentido da vida e por que nós estamos aqui. Um exemplo desse sistema definitivo que a gente pode dar é a religião, porque a religião, ela nos dá respostas relacionadas a essas perguntas, mas ela dá respostas já prontas e estabelecidas através de dogmas. E para os existencialistas isso não era muito bom, porque isso fugia da perspectiva da própria vida humana. Porque, afinal de contas, se a gente for parar para analisar a religião, a grande parte das respostas que ela vai dar para essas perguntas vão estar relacionadas a Deus e ou alguma divindade. E isso foge da perspectiva do próprio humano. Ou seja, as respostas para qual é o sentido da vida e por que nós estamos aqui não estariam partindo diretamente do indivíduo, de nós como humanos. Estariam sim partindo de alguma divindade. E os existencialistas não achavam que isso fosse uma resposta certa ou que isso fosse uma boa resposta. Eles achavam que o ser humano que tentava procurar alguma resposta que não partisse dele mesmo para essas perguntas, para conseguir, de certa forma, lidar com essa confusão e esse fardo vital da nossa própria vida cotidiana. E também eles vão estabelecer uma relação muito próxima dessa procura por sistemas definitivos com a mortalidade, porque essa procura por respostas certas a questões da vida está muito ligada a uma procura do ser humano por certa forma de imortalidade. Porque, afinal de contas, a maioria das religiões acaba tendo, de algum jeito ou de outro, alguma noção de imortalidade, seja ela
alguma forma de paraíso, reencarnação, mas tudo isso está ligado a uma recusa do ser humano a seu próprio destino, que no sentido de efetivamente acabar morrendo. E isso, na verdade, seria só uma forma de os indivíduos tentarem circular isso, procurando outras fés para eles conseguirem se agarrar, para tentar não levar isso em consideração e não precisar carregar todo esse peso que é a mortalidade humana. Um dos filósofos existencialistas mais importantes vai ser o Jean-Paul Sartre. E ele vai falar justamente dessa condição humana e de como ela se dá. E para a gente falar do Jean-Paul Sartre, dando um pouquinho de contexto, ele é um filósofo francês que nasceu na França, obviamente, e ele viveu durante os períodos de guerra, e isso obviamente influenciou bastante o pensamento dele, assim como dos outros filósofos existencialistas. Uma frase muito usada para definir e começar a falar sobre o pensamento dele é uma frase dele de que a existência precede a essência. E para entender essa afirmação, primeiro a gente precisa entender o que é essência. A essência é algo que é discutido na filosofia desde o tempo dos gregos e vem de muito antes. E essência significa, na verdade, as características que tornam algo efetivamente aquilo. São características de um objeto que fazem com que aquele objeto seja efetivamente ele. Só que a gente pode expandir essa análise também para os seres humanos. Os seres humanos, segundo algumas pessoas, também seriam dotados de alguma essência, de alguma natureza. E essa natureza do ser humano, daquele indivíduo, que faria ele ser do jeito que ele é. E essa natureza seria algo imutável, porque seria algo que seria dado antes da nossa concepção. Aí vai depender do que a pessoa acredita, mas por alguma espécie de divindade ou qualquer coisa do tipo. Mas no fundo a essência seria algo que seria dado ao ser humano antes de sua concepção. Só que Sartre ele vai quebrar com essa ideia e ele não acha que o ser humano seja dotado de qualquer essência que venha antes de nós ou criada por qualquer tipo de Deus. Não. Para Sartre, primeiro nós vamos existir e essa existência vai nos dar liberdade de agir do jeito que a gente quiser. E essa liberdade vai fazer com que, através das nossas experiências, através das nossas reações às nossas experiências, através do jeito como a gente vive, a gente vá criando nossas características e como nós somos. Então, o ser humano, as características dele, a forma como ele age, não dependem de nenhuma forma de essência que vem a priori do ser humano. Não. Todas essas características e isso vão vir a partir da nossa liberdade como um indivíduo que existe no mundo e a partir da forma como a gente vai interagir, nossas relações sociais e como a gente vai processar essas relações. E, bom, essa existência, segundo Sartre, vai dar uma grande liberdade ao ser humano. Porque, afinal de contas, se nós não temos nenhuma natureza pré-definida, a partir do ponto que nós existimos, nós somos livres para agir do jeito que quisermos. E, por causa disso, vai causar uma liberdade gigante no homem. E Sartre vai falar que o homem está condenado à liberdade. E o que ele quer dizer com isso, basicamente, é que, no final das contas, todas as ações individuais que nós tomamos caem inteiramente sobre nós, mesmo nós querendo ou não. Pegando um exemplo bem bobo, mas que faz sentido para explicar um pouco esse conceito, vamos supor, por exemplo, uma criança, um adolescente, alguma pessoa que não gosta de acordar cedo, mas os pais dele obrigam que essa pessoa acorde todo dia cedo. Essa pessoa, ela pode não gostar de acordar cedo, mas todo dia ela acorda cedo. No final das contas, para Sartre, essa pessoa está todo dia tomando a decisão de que vai acordar cedo. Claro que ela está sujeita à reação de fatores opostos, como os pais, essas coisas, mas no final das contas depende apenas dela se ela vai efetivar essa ação ou não. E essa liberdade exacerbada do ser humano, ela é angustiante, porque acaba que todos os resultados do que você faz na vida caem diretamente sobre você e não sobre outra pessoa. E essa angústia pode acabar levando aos seres humanos a agirem de má fé, segundo Sartre. E o que seria má fé?
Bom, a má-fé é basicamente quando os seres humanos eles negam essa liberdade que eles têm e agem como se as ações dele dependessem de alguma coisa ou algum fator externo. Voltando ao mesmo exemplo, esse adolescente que não gosta de acordar cedo, ele pode ter um profundo desgosto nisso e culpar, por exemplo, os pais por ter que acordar cedo. E ao fazer isso, ele está, de certa forma, agindo de má fé, segundo Sartre. Porque ao culpar os pais, ele está simplesmente transferindo a responsabilidade de uma ação que, na verdade, depende totalmente dele, não dos pais. Ou seja, ele está agindo de má fé ao culpar algum fator externo, outras pessoas, pelas próprias decisões dele que ele faz com a liberdade que lhe é dada. E, basicamente, esse é o conceito de má fé, segundo Sartre, já que é uma negação dessa liberdade que acaba muitas vezes levando o ser humano a culpar outras pessoas ou algum fator externo. Para Sartre, o que seria muito importante, na verdade, no ser humano, seria viver autenticamente. Um processo de autenticidade. E essa autenticidade viria a partir de fazer e agir da forma como o próprio ser humano quer agir. E para ilustrar isso, Sartre conta uma história que é basicamente a seguinte: ele tinha um estudante, um aluno dele, que queria muito ir para a guerra por ter um senso de heroísmo, patriotismo, mas ao mesmo tempo ele tinha uma mãe muito doente em casa. Então ele ficou nesse dilema, porque ele podia ir para a guerra e ser uma parte muito pequena de algo muito maior, ele podia estar servindo ali as noções de moral e dever dele, se sentir um herói, mas ao mesmo tempo ele podia ficar em casa e cuidar da mãe e fazer muita diferença na vida de uma pessoa em específico. E Sartre não vai apresentar uma resposta certa a esse problema, porque para ele, basicamente a resposta certa vai ser a resposta que o aluno quiser efetivamente dar a esse problema, pois só a resposta dele, só a resposta que ele chegar à conclusão vai ser efetivamente autêntica e vai ser efetivamente a resposta que ele quer chegar. Então, não depende de nenhum fator externo ou da opinião do Sartre ou de qualquer outra pessoa sobre qual resposta o garoto devia dar a essa questão. A única resposta certa seria a resposta mais autêntica a esse aluno. E, bom, esses são os conceitos fundamentais que a gente tem dentro de Sartre. É muito importante notar também que o existencialismo ele tem muitos mais pensadores muito importantes. É bom ressaltar a Simone de Beauvoir e o Albert Camus, que a gente não vai entrar nessa aula, por também terem muitas peculiaridades e falarem de muitas coisas. Mas, bom, basicamente foi isso que nós tivemos para falar hoje sobre existencialismo e Sartre. Espero que vocês tenham entendido. Convido todos a pesquisar mais sobre isso, porque é algo muito interessante, não só para o âmbito de vestibular, Enem também, mas para a vida mesmo. E é basicamente isso. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.